Fala galera, começando aqui mais um CambuCast, o podcast da Cambuca, e hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial e o que isso pode estar relacionado com as marcas, com o universo das marcas. Bom, a gente vai falar hoje sobre como isso nos influencia ou influencia a nossa marca, já está influenciando, pode influenciar, quais benefícios nós hoje já podemos usufruir. E se existe, quais são os malefícios do uso da inteligência artificial? Bom, todos esses assuntos nós vamos conversar hoje nesse episódio, então roda a vinheta. Diferente do que muitas pessoas podem pensar, a inteligência artificial não é uma moda passageira que veio e que logo vai passar. Porque a gente pode comparar com coisas como foi o metaverso, lembra? Que foi muito forte ali em 2019, eu acho, 2020 por ali, que se falava muito de metaverso, as pessoas estavam viajando e pensando em como poderia e como que vai vir e vai mudar tudo, agora tudo vai ser no metaverso. E atualmente só se fala em outra coisa, né? Você não vê mais ninguém falando de metaverso e tal, ele meio que caiu em desuso. Mas hoje a gente fala muito, e nos últimos 2 anos principalmente, vem se falando muito sobre inteligência artificial e os múltiplos usos dela na nossa vida. E embora muitas pessoas não saibam, ou nunca pararam para notar, para perceber, a inteligência artificial não é uma coisa recente, né? Os primeiros movimentos em relação a isso a gente já podia ver lá em 1950, né? Então é algo que vem sendo aperfeiçoado e trabalhado muito há muito tempo. O que acontece? Por que a gente tem ouvido mais falar da inteligência artificial e a gente já consegue perceber ela no nosso dia a dia e inclusive usá-la? Por que agora, né? E por que isso não é passageiro? Bom, a primeira coisa que a gente sabe, e isso que eu tô falando pra vocês é dados, é coisas que eu ouvi em eventos que eu fui que se falou muito sobre inteligência artificial e das minhas pesquisas mais recentes sobre o assunto, é que ela vem realmente para ser um boom. Assim como foi, e a gente pode comparar com o boom da eletricidade, como foi o boom da internet, no sentido de boom na nossa vida mesmo, na nossa rotina, na forma como a gente faz as coisas. Quando a gente passou a ter energia elétrica, se movimentou em torno disso uma série de mudanças. A necessidade e o desenvolvimento de produtos, enfim, de coisas que iriam usar da energia elétrica. E ela movimentou todo o mercado produtivo, o mercado de consumo, enfim, foi uma mudança realmente extraordinária na vida da humanidade. E fez com que ela avançasse muito e muito rápido. E depois a gente teve o advento da internet, que também mudou completamente a forma como a gente interage no mundo e a forma como a gente interage com as pessoas. E também se movimentou o mercado produtivo, o mercado de consumo. E ela acelerou demais as coisas. A gente demorava séculos e décadas para evoluir, a gente evoluiu em pouco tempo. E assim também com a inteligência artificial neste momento. Ela vem também para movimentar as coisas de uma forma extraordinária e mexer com o mercado produtivo, com as invenções e com as nossas vidas e as nossas relações, nosso estilo de vida, como a gente faz as coisas. Assim também como a energia elétrica e a internet mexeu com a forma como as pessoas trabalham e quem trabalha, mexeu em quais profissões são necessárias, assim também a inteligência artificial vem para movimentar. Por isso que ela não é uma tendência que vem e passa, ela vem para ficar. Daqui desse ponto é só para frente, é só para cima. Eu imagino que também que no momento tanto do advento da energia elétrica quanto da internet, houve-se muitas preocupações, né? De como será, como que vai ser daqui para frente. Eu acho que é natural.
E por isso que também nos surgem, e nós temos muitas indagações em relação a essa tal inteligência artificial. Eu imagino que daqui a alguns anos vai parecer bobeira, assim, essas nossas perguntas, eu acho. Acho que a gente vai estar, nossa, olha como a gente era bobo ficar pensando nisso, achar que era alguma coisa muito assustadora e que, meu Deus, e agora como vai ser? E quando na verdade vai ser algo que vai vir para melhorar muito a nossa vida. Eu realmente imagino que vai ser alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Recentemente no evento que eu fui, foi o Gramado Summit, eu até falei isso numa live. Quando eu voltei do evento, eu tava super assim, com muita coisa que eu tinha aprendido a cabeça, assim, fervendo. Assim, a gente precisa compartilhar essas coisas. Aí eu fiz uma live, tá salva ainda lá no perfil da Cambuca, em que eu falei dos principais insights do Gramado Summit. E um deles foi essa palestra sobre inteligência artificial, em que eles trouxeram esses recortes, né, mais atuais sobre a inteligência artificial. E muito que se tem dela, gente, é dado, sabe? Então não é um machismo tal, é muita coisa real, assim. Por isso que vale a pena a gente observar isso com mais cuidado. E o que faz com que hoje, né? Por que agora que a gente está falando de inteligência artificial? Porque é o que eles chamam de tempestade perfeita. Então a gente tem neste momento da nossa humanidade uma série de condições que facilitam esse boom. Então a gente tem, no primeiro momento, muito tempo de validação, a gente tem um grande interesse em investimento, o que é muito importante para que os estudos avancem, gente colocando dinheiro mesmo para estudos e para melhoria da inteligência artificial. A gente tem algo que também é primordial, que é o ingrediente que ajuda a fazer com que essa receita fique pronta. É o volume de dados. A gente tem muitos dados disponíveis para alimentar essa inteligência artificial. E, claro, tecnologia, né, para usar, para implementar, para testar, enfim. E um dos aspectos que faz com que nós, seres humanos comuns, consigamos ter acesso fácil e começar já a usufruir, já a usar, testar a inteligência artificial, é justamente porque eles chamam de linguagem natural. Antes, a inteligência artificial conversava por meio da linguagem dos computadores, da programação. Então, para você falar com ela, se comunicar com ela, você precisava saber da linguagem da programação. Você precisaria falar, saber os códigos, né? E hoje a inteligência artificial ela consegue falar com a gente, se comunicar com a gente na linguagem natural. Então a gente consegue se comunicar, trocar tanto dados quanto comandos, né? O que facilita muito essa usabilidade, vamos dizer assim. Eu rio porque eu acho muito engraçado isso, tipo, de conversar, sabe? Enfim. Quem usa aí o ChatGPT tem esse negócio, né, de ficar conversando com ele ali, e quase como se fosse uma pessoa. E aí, quando ele manda uma resposta legal, você agradece, fala, nossa, ótimo, arrasou, chat, muito obrigada. Ele fala, nossa, quando precisar, tô aqui. E aí, na verdade, a gente tá pensando, bom, já que logo vai ter a revolução aí das máquinas, e eles vão dominar o mundo, pelo menos ele vai lembrar que eu fui gentil, né? E não vai vir destruir a minha casa. Mas tá, beleza. O que é essa tal de inteligência artificial? Porque a gente fica falando, mas o que é isso, né? Parece que é uma entidade, né? Que coisa é essa? E se a gente for na coisa simples mesmo, é nada mais, nada menos do que treinar sistemas e algoritmos para que eles executem e façam atividades que antes eram os humanos que executavam naturalmente. Coisas como raciocínio lógico, aprender, dar respostas a problemas complexos, tomada de decisão, reconhecer voz, reconhecer imagem. Isso eram coisas antes que os seres humanos faziam. Tem um processo dentro da inteligência artificial, que é o que a gente vai mais conhecer, que é o que chama de machine learning, que é ensinando as máquinas, né, para que elas façam coisas mais humanas. E essa capacidade das máquinas de aprender, que é uma coisa que antes a gente não discutia, não pensava muito essas possibilidades, faz com que a gente olhe para isso e não vê fim, né? Se você pensa que a máquina agora tem a capacidade de aprender, ela não vem mais programada e limitada àquilo que ela foi programada. Vamos dar um exemplo um aspirador de pó.
A Britânia fazia lá o aspirador de pó e ele tinha aquele comando, ele ia aspirar e é isso que ele vai fazer. O resto da vida dele, enquanto ele funcionar, ele vai executar essa tarefa. Agora, com os aspiradores mais inteligentes e com aspiradores que a gente coloca inteligência artificial no aspirador, ele começa a reconhecer o espaço, ele passa a aprender sobre aquele espaço. Então, por exemplo, ele vai até um certo local e ele descobre que ali tem um degrau. E ele foi, e quando ele foi naquele degrau, ele caiu, ele virou. Então, ele vai ser inteligente, vai guardar aquela informação, vai aprender aquela informação. Da próxima vez que ele chegar próximo a um degrau, ele vai voltar, porque ele sabe que aquilo pode acontecer. Tô dando um exemplo hipotético aqui, eu nem sei se dá pra fazer isso com aspirador ou não. Eu sei que eles têm um senso, né, de localização, de entender o espaço, mas enfim, só tô dando um exemplo aqui aleatório. Mas daí a gente pode pensar assim, tá, mas o que eu, uma guriazinha aqui na cidade do interior, Santa Catarina do Brasil, uma microempresária, preciso me preocupar com a inteligência artificial? Porque fica mais fácil a gente imaginar ela sendo usada numa grande corporação, numa indústria multibilionária, enfim, impactando em grandes coisas e projetos, mas a gente não consegue visualizar ela ainda influenciando de fato na nossa vida vivida do dia a dia, no nosso trabalho, no nosso ofício ali prático, né? Mas aquilo que eu falei, a gente está num momento de uma evolução numa escala muito rápida. Então, se a gente já consegue ver alguns respingos, logo menos do que a gente pode imaginar, ela vai vir para beneficiar a nossa vida e a gente precisa estar preparado, porque a gente vai falar aqui toda a parte boa, tem a parte preocupante que a gente precisa aí entender, né? Um outro dado que veio justamente desse evento que eu comentei para você, que me deixou muito reflexiva, foi que 90% dos conteúdos online serão gerados por IA até 2026. Olha que louco isso. Quase 100% dos conteúdos que a gente vai consumir online serão criados por inteligência artificial. E aí a gente fica pensando, bom, e quando que isso vai começar? Já está acontecendo. Então hoje, boa parte do que a gente já consome online já é gerado por IA. E aí isso vai até que em 2026, 90% desse conteúdo vai ser assim. Aí eu fico pensando, tá, mas se os dados que a IA consome, né, para nos passar, são dados que a gente forneceu em algum momento para ela, será que não vai chegar algum momento que parece que nada novo vai ser criado? Porque daí a gente vai deixar de criar e aí ela vai só usar daquilo que já foi feito. Daí eu fico me perguntando, será que tudo já foi feito? E como que a gente vai alimentar isso, né? Será que a gente vai ficar com uma certa preguiça criativa de gerar coisas novas? Eu fico imaginando, dá um exemplo muito barato, assim. Muitos dos conteúdos que estão na internet estão em sites, estão em blogs, que um dia algum cidadão parou lá e escreveu aquela coisa, pesquisou sobre aquilo, tirou de um livro, ouviu de um professor, foi lá, parou para escrever aquela informação. E aí a IA vai lá e consome aquele dado e nos devolve, né, aquele dado formatado de alguma outra forma. Eu fico pensando em se em algum momento as pessoas começarem a não escrever mais e usarem apenas textos gerados por inteligência artificial. Como que a gente vai saber, né, em que momento isso vai se dar? Eu fico pensando nisso, não sei se é besteira e ignorância da minha parte. Também, que passa na minha cabeça. Os seres humanos, eles exploram, aí ainda a natureza tem muita coisa a descobrir. Por exemplo, novas espécies. Tem muitas espécies que ainda não foram descobertas, e aí tá aí pra gente descobrir. Se o ser humano não for lá, na floresta, se enfiar lá pra catar, descobrir uma nova planta, descobrir um novo animal, não catalogar isso e colocar isso em um dado disponível na nuvem, na internet, enfim, como que pra inteligência artificial ele não vai existir? Então, se eu for lá perguntar, existe um camaleão de 80 centímetros no Pantanal? E a máquina não vai lá no Pantanal pesquisar. Então, ela vai olhar nos dados. Se ninguém catalogou, ele vai dizer que não existe. Mas pode ser que existe. Entende o que eu quero dizer? Então, ela não é soberana, ela não sabe de todas as coisas, porque a raiz das descobertas e dos dados é humano. Será? Não sei, fico viajando nessa maionese. E pode ser a coisa mais ignorante que alguém já falou, né? Eu ia até falar de outra coisa agora, mas já que eu tô falando disso, eu vou entrar nesse ponto
da parte positiva e negativa, então, da inteligência artificial. Eu até escrevi aqui algumas coisas para eu lembrar. Primeiro, de parte positiva, né, de pontos positivos. Então, a gente tem a eficiência da produtividade, a eficiência e produtividade, na verdade. Então, a gente tende a acertar mais, né, porque a gente vai ter disponível dado, e aí a gente pode acertar mais. A gente pode ter melhor produtividade, porque daí a gente pode realmente focar em fazer aquilo que realmente só a gente pode fazer, ou que a gente é melhor em fazer e deixa para a inteligência artificial coisas que vão tomar muito nosso tempo, que não são tão importantes. Os dados em si, né? Então, você trabalhar com dados. Então, antes poderia ficar muito no achismo, hoje não tem por que eu ficar no achismo, né? A inteligência artificial pode me trazer informação, pode me trazer dado de uma forma simples, né? O que eu escrevi aqui? A recomendação e a personalização. Então, a gente consegue ter a nossa vida mais personalizada e recomendada. Um exemplo simples, na rede social, em que o algoritmo nos mostra coisas que a gente gosta, que é aquele negócio, né? Você gosta muito de gatinho, aí você segue e vê muita coisa sobre gatos. Vai aparecer para você anúncio de coisas de gatos, vai aparecer mais coisas de gatos, chegar um momento que o seu feed vai ser só gato. Porque ele percebeu que aquilo é do seu interesse, então ele quer te agradar e vai te mostrar mais daquilo. Ou, por exemplo, na Netflix, que aí ela meio que entende o seu comportamento ali e vai te sugerir um filme que pode te agradar, uma série que tem mais a ver com aquilo que você já consumiu. E entra a parte negativa, que é você fica muito ali naquela bolha, né? Você não vê coisas novas e coisas diferentes. Você fica mais restrito àquilo que você já conhece, sabe? Gosta. E aí fica mais difícil criar novos gostos, novos interesses. Um outro ponto negativo clássico, que é o que todo mundo vai falar, que é o desemprego, que é profissões que simplesmente param de existir, param de ter a mesma importância ou relevância. Isso eu acho que é interessante de debater, mas ainda eu acho que é muito cedo pra gente entender esse processo. Até que ponto, tipo, não tenho o que fazer, é isso mesmo. Aceita que dói menos. Como a gente já viu muitas profissões, enfim, serem extintas por falta de necessidade, por evolução de tecnologias e tal. Ou a gente realmente tem que se preocupar porque nem tudo pode ser substituído. Ainda não sou capaz de opinar, mas acho que vale ficar atento e refletir. Teve debates recentes aí sobre a galera da classe artística, atores, redatores, dubladores, enfim, que teve até a greve, né, em Hollywood sobre isso. Realmente eu acho que é importante se ater, mas até quando, né, a gente vai conseguir segurar essa represa? E outras profissões como a minha, né, de designer, a gente vê ilustradores, por exemplo, também, que aí a gente começa principalmente na parte de geração de imagem, a capacidade da inteligência artificial de gerar imagens, de criar, de compor imagens. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Um outro que é mais ou menos aquilo que eu falei, de você ficar na bolha, mas também você ficar dentro de vieses e preconceitos, por conta que a inteligência se alimenta de dados que a gente fornece. Então, isso também ficou bem debatido, principalmente no começo, ali que a galera começou a usar o chat GPT e começar a fazer perguntas polêmicas para ele. E aí ele trazia alguns apontamentos e posicionamentos que você, como assim, né? Um outro ponto que é a dependência disso, que é mais ou menos aquilo que eu falei lá sobre os textos novos, né? E como ela vai se alimentar. E a nossa capacidade de não conseguir fazer aquilo sem a ajuda da inteligência artificial. No exemplo simples aí que eu estava falando da escrita, né? De você consegue elaborar um texto, uma frase, uma fala, uma explicação a partir do uso dessa ferramenta e você não é capaz de sentar e montar isso, escrever de forma autoral. Isso, como qualquer outro exercício, se você para de fazer, ele vai enferrujar, você não vai ficar tão bom naquilo. E aí você vai acabar se acomodando. Agora, isso é ruim? O ser humano não ser capaz de escrever? Se ele tem a inteligência para fazer, eu realmente não sei o que dizer. Agora parece muito estranho, né? Mas e aí? Será que vai ser mesmo? Um ponto que me preocupa bastante é a questão da desigualdade. Que é quem vai ter acesso a essas coisas? Quem vai ter acesso, aí principalmente falando dos benefícios primeiro?
Que, por exemplo, o uso da inteligência artificial na área da saúde, na medicina, para diagnóstico, para exames, para uma série de coisas que ela pode auxiliar em muito. Quem que será que vai ter acesso a isso primeiro, né? Ou vai simplesmente ter acesso? Isso é de se pensar muito. Por isso que eu vou trazer aqui algumas ferramentas para usar a IA e depois eu vou trazer assim como que eu já uso e vou trazer também algumas indicações de ferramentas para vocês testarem por aí. A gente tem, como falando ali, essas que a gente chama de generativas, né? Que é o chat GPT e as gerações de imagens, os geradores de imagem, que hoje é muito comum. Tem o Midjourney, que é um gerador de imagem que hoje é o mais avançado, mas ele ainda é um pouquinho mais complicadinho de usar. E a gente tem outros geradores de imagens aí também bons, que estão todos eles nesse processo de evolução. Então, se a gente fosse ver as primeiras imagens geradas tanto pelo Midjourney quanto para outros, eram muito bizarros, toscos, e hoje a gente já consegue gerar imagens impressionantemente realistas e muito bem feitas. Mas eu já adianto essas ferramentas. O ChatGPT, na parte de escrita, né? Ele tá já muito avançado, a gente já consegue ter acessos e conseguir construir coisas muito boas dentro dele. Mas a parte de imagens é a que eu percebo que mais ainda falta, sabe? Para evoluir. Eu acho que ainda tá muito no início. A gente ainda passa muito trabalho para conseguir gerar uma coisa bacana, assim, mesmo usual, profissionalmente falando. Já ajuda para algumas coisas, mas enfim. Mas no geral é isso, acho que tá muito no começo ainda, mas avança-se muito rápido. Então eu acho que logo menos não vai demorar muito. A gente vai ter um avanço e um uso muito mais facilitado dessas ferramentas. Vou pegar esse exemplo da imagem. Se você quer gerar uma imagem, você pega um designer, um ilustrador, alguém, um artista, enfim, que entende, que tem um embasamento, ele vai conseguir, e você ensina, né, como faz um prompt para esse profissional, ele vai conseguir gerar imagens muito melhores do que outra pessoa que só sabe como faz o prompt, sabe? Porque é muito importante o repertório, você saber o que você quer. Porque aqui eu entro num ponto que é primordial. A inteligência artificial não tem vontade. Aquilo que eu falei do bichinho lá na natureza. Ele não vai se enfiar lá no meio do mato para descobrir se tem uma nova espécie. Mas, pelo menos até agora, ele pode mandar um drone, pode mandar um scanner. Mas a gente vai ter a vontade de fazer isso. Pô, será, né? Que não dá para fazer de uma forma diferente? Então, a intenção. Então, quanto mais você sabe sobre o comando que você quer dar, mais precisa ver se é aquela imagem, mais bacana vai ser o resultado. A inteligência natural, a inteligência humana, ela não vai ser descartada. Eu acho que ela vem para aprimorar aquilo e a capacidade de gerar coisas a partir da inteligência artificial. Tá, e ainda para os finalmente que eu tava falando para vocês, né? Designer, por exemplo, é uma das profissões que tá aí perigando, né? Pela inteligência artificial. E aí a gente pode ter dois pensamentos. Eu posso assim, ixi, ferrou e deixar o mar me engolir. Ou eu posso aprender a nadar, né? E ver o que eu posso fazer nesse novo cenário. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar sobre inteligência artificial e sobre esse universo, o que dá para aprender já, enfim, me inteirar sobre isso. Porque se eu já faço coisas muito legais hoje, sem o uso da ferramenta, o que eu não posso fazer utilizando dessa potência toda, sabe? Então, eu realmente tenho o pensamento de que ela vem para facilitar a minha vida. E aquilo que eu já faço bem, eu posso fazer melhor ainda, perdendo menos tempo, otimizando, enfim. Eu realmente acredito nisso. E mais recentemente, em cursos e formações sobre geração de imagem, sobre o uso de inteligência artificial em projeto de marca, e vendo isso um pouco mais de perto, eu descobri que não é qualquer um que vai lá, simplesmente aperta um botão e gera. Que tem muito ainda do ser humano por trás ali, que o buraco é mais embaixo, sabe? Isso que eu falei pra você do repertório, isso que eu falei pra você do olhar e da vontade.
E espero que a gente possa usar esse tempo que vai nos sobrar para fazer coisas mais humanas, sabe? Eu sou um pouco otimista em relação a isso. De que forma hoje já dá para usar a inteligência artificial no universo das marcas? Um importante é na organização dos dados. Ficou mais fácil você gerar e obter dados sobre a sua empresa, o que antes você precisava de muita grana, fazer pesquisas caríssimas e tal. Hoje você tem mais facilidade desses acessos. Mas eu vou falando assim do processo de criação de marca como exemplo. Vamos lá, a primeira etapa, que é a coleta do briefing, as informações da marca. A gente vai lá, por exemplo, fazer uma reunião com o cliente. Nessa reunião, vamos supor que a gente vai fazer online, eu posso instalar no meu aplicativo de conversa ali do Google, enfim, uma inteligência artificial. E ela vai estar ali conectada, gravando ali toda a nossa reunião. E aí nessa reunião eu posso ficar mais livre para fazer as perguntas com o meu cliente, as perguntas que eu preciso fazer, vou conversando, vou conhecendo, e durante toda a conversa a inteligência artificial vai ali minerando aquilo que a gente está falando. No final, eu posso pedir para a inteligência artificial transcrever toda a nossa reunião. Ela vai conseguir identificar as pessoas que estão participando daquela conversa, se são só 2 pessoas, tem mais pessoas naquela reunião, o que cada uma falou. Ele consegue identificar, né, ali pelas janelas quem tá falando. E aí, depois que eu peço para ele transcrever, eu peço para ele organizar essa reunião, então eu peço para ele transformar aquela transcrição em um documento de briefing, com perguntas e respostas, com começo, meio e fim. Eu posso pedir para ele dar feedback sobre a reunião, tipo, me dá um resumo ali, um feedback do que o cliente falou de um modo geral, sobre as expectativas que ele tem para o projeto. Eu posso pedir um feedback sobre a minha performance na reunião, se ele acha que eu fui bem, que eu perguntei o que precisava perguntar. Eu posso pedir para ele um feedback, isso é bem legal. E eu posso pedir também para ele listar tarefas. Coisas que a gente falou durante a reunião, tipo, Tamiris, você precisa mandar fotos no e-mail do ciclano. A Joana precisa enviar o contrato, não sei o quê. Então, tudo aquilo que a gente foi falando na reunião que precisava fazer, ele transformou numa lista de tarefas. Isso que eu tô falando para você é uma coisa que já tá aí disponível pra gente usar. Uma das ferramentas que faz isso chama Read, tipo read.ia/pt. Você pode, inclusive, a partir dele perguntar, olha, eu lembro que a fulana falou alguma coisa sobre garfo na reunião, mas não lembro o que foi. Ele vai lá e pesquisa, a fulana falou que o garfo não sei o que, não sei o que lá. Então, isso é muito útil, tô dando um exemplo aqui meio prático, mas qualquer pessoa pode usar aí para coisas do dia a dia. Eu acho que pode facilitar muito. Imagino isso em aulas online, como deve ser bom, enfim. Mas obviamente que aí tem várias coisas de dados, de proteção de dados, que tudo isso tem que ficar atento, né? Mas aqui nesse caso, por exemplo, é você que vai ali, pluga a inteligência, que coloca no aplicativo, que faz todas as autorizações, mas a gente precisa ficar atento quanto a isso também deste outro lado, né? Na parte de geração de imagens. Antes a gente precisava, eu até falei isso recentemente ali também no Instagram da Cambuca, a gente precisava ficava horas procurando, às vezes, uma imagem específica, sabe? De alguma coisa que eu queria retratar. Até encontrar aquela imagem para expressar aquilo que tá só na minha cabeça. Ou para juntar imagens. Ficava um tempão lá no Photoshop tentando. Agora, com a inteligência artificial, eu posso explicar para ela o que eu tô buscando e ela criar para mim. Eu quero uma lâmpada com formato de melancia. Eu vou ter que ficar procurando, onde é que eu vou achar uma lâmpada de formato de melancia, não vou encontrar. Mas se eu explicar bem, fazer um prompt bacana, a inteligência artificial pode gerar para mim. Eu posso colocar, por exemplo, no meu mood board, porque pode ter a ver com a imagem, com a marca, sabe? Principalmente essas imagens hoje mais lúdicas, mais surrealistas e imaginativas, ajuda muito para o processo criativo. Às vezes você tem insights muito bacanas nesse processo ali de criação junto com a inteligência artificial, é super bacana. Mas hoje ela ainda tá, principalmente assim, as ferramentas mais simples, ela tá meio bizarra ainda, sabe?
Então ela tem uma dificuldade, por exemplo, com as mãos, com os dedos. Ela faz às vezes uns dedos, umas mãos estranhas. Os sorrisos, os dentes. Ela não é boa de fazer dente. Não entende a carga dentária, por enquanto. É isso que eu tô falando pra você. Depois ela vai ficando mais fera nisso. O que hoje é um problema vai deixar de ser. Eles vão lá, descobrem como fazer e treinar ela pra fazer dedo, ela vai fazer dedo e pronto. Não deixa de ser um problema, sabe? Mas hoje, atualmente, ainda é um problema. Mas aí o que que ela tá fazendo agora? Como ela é malandra. Eu falo como se fosse uma pessoa, né? Agora, muitas imagens ela disfarça a mão, tipo, põe uma mão no bolso, se você for gerar uma pessoa. Ela esconde atrás de outra pessoa, de um objeto, porque ela sabe que ela não é muito boa disso. Porque as pessoas ficam pedindo muito pra ela alterar a mão. Então ela sabe que ela não é muito boa em mãos. Então ela tenta evitar a fadiga. Mas isso que eu tô falando pra você de você ter repertório ajuda e facilita muito. Então, assim, eu queria que fosse num estilo do Leonardo da Vinci, das pinceladas e da iluminação do Leonardo da Vinci, fazendo uma pirâmide do Egito, só que revestida com porcelanato. E aí eu vou viajando e ela vai viajando junto comigo. E a gente vai gerando uma coisa nova, vai criando em cima disso, né? Que eu acho muito bacana nesse sentido. Mas para imagens finais, imagens boas, para uso comercial, você vai demorar bastante para conseguir. O que hoje dá para fazer é mesclar, sabe? Você gera alguma parte em inteligência artificial, depois você leva para ferramentas comuns, tipo como Photoshop, trabalha alguma coisa ali, ou você produz uma foto. Mas eu acho que coisa que antes a gente, tipo, ia custar muito caro. Você, por exemplo, ter que produzir uma foto de produto super com uma iluminação de estúdio. Hoje você consegue ali com inteligência artificial conseguir um resultado bem bacana, sem, por exemplo, ter todo esse investimento. Enfim, tô trazendo aqui algumas coisas pra gente pensar. Mas são coisas que também já dá para usar. O Midjourney, por exemplo, como eu dei o exemplo. A gente tem o Firefly. Se você quiser testar e experimentar, brincar com a geração de imagem, eu sugiro você testar o Firefly. Ele é da Adobe. E dessas ferramentas, ele tem a boa parte, você consegue gerar gratuitamente. Tem a versão Pro, mas você consegue gerar. E dá pra brincar legal lá. E também você precisa melhorar prompt, né? Que é ali os comandos que você dá pra inteligência artificial. Não vou aqui explicar como faz prompt, porque daí seria muito tempo de episódio. Mas você pode pesquisar aí, já tem muita coisa na internet ensinando como fazer pra você brincar melhor lá. Mas às vezes um comandinho simples ali você já consegue brincar um pouquinho, é bem legal. Tá certo? Vamos para o Tô amando? Eu tô amando a minha inteligência natural. Vocês acreditam? Tô amando a minha inteligência natural, porque eu tô amando agora estudar inglês. Porque depois de 30 e tantos anos fugindo disso, eu finalmente comecei a estudar certinho, oficialmente, o inglês. Sempre tive uma dificuldade, assim, um receio. Acho que isso deve vir coisa de infância, tá? Acho que coisa que vem comigo da época da escola, assim. Uma coisa de um trauma, de um gatilho, eu acho. Sempre tive muita dificuldade e pouco interesse. Tanto que eu não consumo muitas coisas em inglês, tipo filmes, eu não gosto. Eu gosto de passar trabalho, entendeu? Eu quero entender, eu quero ficar só viajando, curtindo o filme, eu ponho dublado. Uma vergonha, eu sei. Música, eu não consumo muita música que não. Na verdade, eu consumo muita música brasileira. E eu não consumo muita música em inglês, não tenho muito interesse. Então, tipo, isso acaba me prejudicando também. E eu não gosto muito da cultura, por exemplo, norte-americana, ou enfim, das culturas de língua inglesa. Só que ultimamente eu tenho me requerido muito o uso do inglês. Eu vou fazer uma viagem agora internacional sozinha. E aí eu tenho receio de passar perrengue por não saber me comunicar. Então também isso foi um empurrãozinho aí. Então eu tenho aí feito as aulas de inglês de forma consistente, todos os dias, uma aulinha por dia, e ver a minha evolução nisso é bem interessante. E tô gostando, então eu vou dar a dica pra você da minha professora, por quê? Eu não tô, não é pública, porque ela não vai me dar nem desconto, porque eu já paguei o curso, mas eu tô fazendo online, porque é a forma que pra mim funciona. E é um curso que você pode comprar, que a minha professora é a Gabi Modesto. Você já pode ter visto ela na internet, porque ela manda muito nos lançamentos aí e tal.
E ela tem vários módulos e vários tipos de curso, na verdade. O meu é com foco em influência e a metodologia didática dela é fantástica. Ela é muito boa. Tipo, sabe aquela pessoa que nasceu pra isso? Ela nasceu pra ensinar inglês. É fantástico. E aí eu acho que quebra um pouco desse meu trauma, né, da escola, acho que tinha muito a ver com a didática e como o inglês era apresentado, que fazia com que eu não conseguisse compreender e não visse o resultado da minha evolução e meio que me fechava para aquilo, né? E aí agora, com a facilidade da metodologia da didática e vendo a minha evolução, é muito legal e dá vontade de você continuar aprendendo. Isso vale para qualquer coisa que a gente queira aprender na vida, né? Enfim, acredite você também na sua inteligência natural. Você pode, você consegue, tá? Nossa, que coach, né? Enfim, era só pra falar de inteligência artificial, eu fechei aqui com um ensinamento de vida, né? Então é isso, gente. Esse foi o CamboCast de hoje. Eu fico por aqui. Um forte abraço para você que está assistindo no YouTube ou para você que está no Spotify. Você pode compartilhar esse episódio se você achou que foi relevante, se você chegou até aqui. Eu imagino que você está curtindo, então compartilhe aí com um irmão, uma irmã, um brother, uma sister que você goste para conferir também esse conteúdo, tá bom? Então tá bom, abraço aí, um beijão. Tchau, tchau. Bye.